Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, neste momento tão precioso, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa linda parceria, dessa linda missão. O evangelho que nós vamos refletir encontra-se em São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Noutra vez entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem de mão seca: Vem para o meio. Então lhe perguntou: É permitido fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relaxando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: Estenda tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram como iriam tramar contra a vida de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, de certa forma, toca lá no íntimo, no segredo do mais segredo da nossa essência, que é muitas vezes a falta de um encontro pessoal com o Senhor. Aqui nos disse que eles entraram na sinagoga e Jesus foi na sinagoga e encontrou um homem de mão seca. Ou seja, existia uma paralisia naquela mão, a mão não tinha movimento, a mão não corria sangue, a mão não tinha vida. Então, a este homem que Jesus observou, veja bem o texto, Jesus viu um homem que tinha a mão seca. Porém, os fariseus foram para a sinagoga para quê? Para quê? Para que eu vou à igreja? Para que você vai à igreja? Para que você vai ao grupo de oração? Para que você faz parte de uma comunidade de vida? Para que você faz parte desse movimento, Rainha do Clero? Para quê? Para quê? Nós precisamos hoje mergulhar no íntimo da nossa espiritualidade. Esse homem de mão seca, essa situação, é uma situação que muitas vezes nós estamos envolto. Nosso coração está assim também, muitas vezes, seco, embora estejamos na igreja. Aqui está o problema. Nós estamos na igreja, nós estamos na comunidade, nós estamos no nosso grupo de oração, nós estamos na vida fraterna. E como alguém que está ou que vai na igreja pode tramar contra alguém, pode desejar mal a alguém. E mais uma vez, o sábado, né, entra aqui no foco, né? O legalismo, né? A lei pela lei, o legalismo. Não pode ser, sempre foi assim, não pode ser diferente. E Jesus não quis mudar a lei, ele quis aperfeiçoar a lei. Jesus não quis mudar a lei. Jesus quis dar um outro sentido
a lei. É exatamente isso, dá um outro sentido à lei, não é mudar a lei. E aí, entrando na sinagoga, naquela situação daquele homem, no sábado, aquele homem de mão seca, Jesus faz uma pergunta para os fariseus: é permitido fazer o bem ou o mal? É permitido. Interessante essa pergunta. Vamos nos fazer essa pergunta. É permitido fazer o bem ou o mal a uma pessoa? Hoje alguém mandava um áudio, melhor dizendo, um vídeo, muito interessante o vídeo de um sacerdote, mas eu refletia com um grupo, eu tenho um grupo de padres, eu refletia com a questão que aquele sacerdote colocava, era uma questão meramente humana. Por exemplo, sentir inveja. É um sentimento, sentir. A palavra já diz, sentir inveja. Ninguém tem inveja. Eu posso sentir inveja, compreende? Eu não tenho inveja, porque isso não é notório, não é da minha raiz, da minha essência ter. Então eu não tenho inveja. Eu posso sentir inveja. Então, esse sacerdote trabalhava essa questão da inveja, e eu dizia para os meus amigos sacerdotes que é muito perigoso quando nós temos um tema que está desconectado do conjunto. É claro que foi uma palestra que foi facelada. Então, quando você tem. Senão a gente vai fazer igual os nossos irmãos protestantes, que pega o versículo solto e quer trabalhar aquele versículo como aquele versículo fosse a única verdade de todo o Evangelho. Então, é preciso que nós tenhamos esse cuidado. Por que eu entrei nesse tema aqui? Para falar da inveja? Não foi para falar da inveja. Foi falar do sentimento que nós precisamos trabalhar. Se os fariseus que entraram na sinagoga para rezar, e quando eu entro na igreja para rezar, quando eu entro no grupo de oração para rezar, quando eu entro na comunidade para rezar, o meu coração tem que ter a predisposição de todo o sentimento que rodeia a minha vida, eu tenha essa predisposição de eliminá-lo, de não deixar com que esse sentimento crie raiz. Crie raiz. E aqui Jesus ficou indignado, se é essa palavra, contristado, triste, né? Triste, por perceber que o coração dos fariseus era um coração duro, a dureza do coração deles. Não importa se Jesus ia amar aquele homem, não importa. O que importa é que Jesus não podia fazer isto. Bom, embora eles não tenham respondido, mas no íntimo do coração deles era isso. Não, sábado você não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque está na lei. E Jesus veio, repito, aperfeiçoar a lei, dar dignidade a essa lei, porque a lei, como diz ontem, ontem falávamos, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, nós precisamos reconquistar o sentido de estar na igreja, o sentido de estar na comunidade, o sentido de estar no grupo de oração, o sentido de estar nesse grupo de partilha, nessa ciranda de conversa, nessa roda de conversa, nessa partilha, né? Qual é o sentido? Se não for buscar essa graça de amar o outro, de não permitir que o nosso coração se endureça. E aí, veja bem, entraram na igreja para rezar? Será? Entrou no grupo de oração para rezar? Será? Entrou na comunidade para fazer comunhão? Será? Entrou na nossa vida
de partilha para partilhar? Será? Porque logo após aquele momento de oração, os fariseus estavam tramando contra a vida de alguém, ou seja, contra a vida de Jesus, saíram da sinagoga e estavam tramando contra a vida de alguém. Eu saio da missa com ódio de alguém. Eu acabo de comungar Jesus, trazendo ódio no meu coração de quem quer que seja. Como é que pode ser isto? É algo que eu preciso refletir diante da palavra. E eu falava para os padres que basta vivermos o Evangelho. Todo sentimento que nós temos é notório, é comum a qualquer pessoa, nós podemos sentir. Eu posso sentir raiva sim, eu posso sentir ódio sim, eu posso sentir medo sim. Eu não posso interagir por esse sentimento. A decisão de agir por esse sentimento é somente meu. Mas sentir não depende de mim. Mas decidir ou agir a partir do sentimento depende de mim sim, somente de mim sim. Eu quero, como a gente vai dizer de novo, o perdão. Ora, se eu não quero, eu não vou perdoar, não tem jeito, não tem jeito. Eu vou encontrar 1000 razões para não perdoar, porque eu não quero perdoar. Então, o perdão é na dimensão do sentimento, ele é verdadeiramente um olhar de decisão. Se eu não decido perdoar, não vou perdoar. Se eu decidir te odiar, eu vou te odiar. É uma decisão. Então, se nós entrarmos na esfera dessa palavra de Deus aqui hoje, eles deveriam responder para Jesus se ele estivesse com o coração voltado para aquilo que é o propósito da sinagoga. Se você tiver com o coração voltado para aquilo que é o propósito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, você não fará mal a quem quer que seja. Não fará. Por quê? Porque no teu coração tem aquilo que está no Evangelho. Portanto, amados filhos, queridas filhas, possamos nós viver com radicalidade esse Evangelho, trazendo para a nossa vida o desejo de fazer comunhão, o desejo de realizar a vontade de Deus, o desejo de concretizar o bem. Que nossa patrona Santa Faustina nos sustente no diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa de missão para cuidar dos sacerdotes, que São José, esposo de Maria, patrono da Santa Igreja, nos faça obedientes à santa vontade de Deus na sua santa e amada Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.